Pai, nós nesse momento vamos partilhar a Tua Palavra e nós entendemos, Deus, que é através da Tua Palavra que o Senhor traz direcionamento às nossas vidas. Então, Pai, nesta noite, fala conosco, Senhor, neste tempo que nós temos, ministra ao nosso coração. Meu Deus, fala com cada um dos Teus filhos diante desse assunto discipulado, Pai. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que em todo tempo me conduza diante daquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Eu oro repreendendo todo tipo de perturbação e preocupação. Eu oro repreendendo todo levantar das trevas que possa vir impedir os Teus filhos e filhas de receberem a Tua palavra. Neste momento, qualquer preocupação ou perturbação, caiam por terra agora em nome de Jesus. Meu Deus, que só a Sua voz fale neste lugar. Que a voz do Senhor atinja o centro de cada um do coração dos Teus filhos, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amém, queridos? Glória a Deus. Nós seguimos então falando, sobre família. E na quarta-feira eu iniciei um assunto sobre discipulando a minha família, E eu quero finalizar esse assunto hoje, embora o meu tempo esteja um pouquinho apertado, mas eu creio que seja possível finalizar. Na quarta-feira nós aprendemos que discipulado, ele é crescimento intencional. Então, quando nós falamos sobre o discipulado, nós estamos falando sobre um crescimento intencional. Aprendemos que precisamos ter um alvo para a nossa família, Porque é essa intenção que nós temos em relação à nossa família, que vai levar a nossa família a obter esse crescimento. E o caminho mais eficiente para isso é que nós nos tornemos uma referência para a nossa família, Que nós nos tornemos uma referência para a nossa família. Não uma referência de um religioso, mas uma referência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um discípulo verdadeiro de Jesus. Amém? Você se tornar, nós falamos aqui na quarta, você se tornar um religioso, infelizmente você não influencia as pessoas através da religião, mas você influencia as pessoas se tornando um homem, uma mulher de Deus de verdade, Um verdadeiro discípulo de Jesus. Porém, para você se tornar essa referência, há um preço a ser pago, há um preço que nós precisamos estar dispostos a pagar. E hoje eu quero usar um texto base que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o 7, para tratar um pouquinho sobre esse assunto do discipulando a minha família. Ele diz assim, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos aqui algumas coisas que eu gostaria de levar você a refletir sobre elas, Quando nós falamos acerca do discipular a minha família. E a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite, como reflexão, é que tem que ser algo real para mim. Diga assim, tem que ser algo real para mim. Vamos voltar lá no versículo 5. Deuteronômio 6, versículo 5, isso. Ele diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não é um amar qualquer.
E isso precisa ser algo real para mim. Eu não posso levar ninguém a amar a Deus se isso não for primeiramente real para mim. Se eu não estiver apaixonado por Jesus de fato. Dizer que está apaixonado por Jesus é uma coisa, ser apaixonado por Jesus é outra completamente diferente. Alguém que ama uma outra pessoa está disposto a abrir mão de coisas por aquela pessoa. E se Jesus pedisse para você hoje algo que te custasse muito, você abriria mão? Assim como, por exemplo, Deus vira para Abraão e diz para ele: sai do meio da sua terra, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar aonde é. Será que alguém que não amasse a Deus, como Abraão amava a Deus, ele deixaria? Porque nós dizemos que amamos a Deus, mas a questão é, nós amamos a Deus mesmo? Isso é real para você? Ou isso faz parte de um estilo de vida seu? Porque amar a Deus, de fato, é quando você está disposto a deixar tudo por Ele, a abandonar tudo. Não existe os seus desejos, não existe os seus planos, não existe a sua vontade. Existem os desejos de Deus, o plano de Deus e a vontade de Deus. Isso é amar a Deus. Por isso que eu digo que para se viver um discipulado na família, é necessário isso ser real para mim. Não tem que ser real para minha esposa, não tem que ser real para o meu filho, não tem que ser real para o meu marido, para a minha mulher. Não, tem que ser real para mim. Eu preciso estar apaixonado por Jesus, a ponto dessa paixão por Cristo tocar toda a minha família, impactar toda a minha família. Então, meu irmão, esse talvez seja um dos maiores desafios nossos, porque nós estamos na igreja, isso é bom, nós fazermos parte de um ministério, isso também é bom, mas isso não é o suficiente. Você precisa ser apaixonado por Jesus, você precisa amar Jesus, de uma maneira muito profunda, a ponto de largar tudo por esse amor a Ele. E aqui eu vejo que, infelizmente, a religião ainda é algo que bate muito pesado dentro da nossa vida, do nosso cotidiano. Porque o que determina o quanto você ama Jesus, é o quanto você está perto dEle, é o quanto você o busca, é o quanto você se relaciona com Ele todos os dias, com a sua palavra, com o seu devocional com Ele, quando você para ouvir os conselhos dEle, é isso que determina que você o ama, e não as suas palavras dizendo: Jesus, eu te amo. Amém? Dizer que ama Jesus não é o suficiente. Esse eu amo a Jesus precisa vir acompanhado de ações na minha vida, e cada vez mais essas ações têm que crescer e se desenvolver na minha vida. Se eu quero que a minha família, ela viva o plano e o propósito de Deus, primeiro tem que ser real para mim. E isso é independente, ouça bem, isso é independente de pai, de mãe e de filhos. É independente. Eu contei aqui uma vez, nós temos um padrinho de casamento, pastor Augusto. Pastor Augusto era um garoto muito novo, e ele foi para a igreja, e ele foi lá, e naquele dia, ele era muito garotinho, ele foi lá e entregou a vida para Jesus naquele culto, e ele voltou para casa feliz, porque ele tinha entregado a vida dele para Jesus, mas ele era muito jovenzinho ainda, muito criança na verdade, jovenzinho não, criança, e quando ele chegou na casa dele, a mãe dele falou: como é que é? Ele voltou contente, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Ela falou: você entregou sua vida para Jesus? Então tá bom, então a partir de hoje fala para Jesus lavar sua roupa e fazer comida para você, porque a partir de hoje vai ser assim aqui dentro de casa. E ele tinha 7 irmãos, e o Augusto daquela época em diante, ele começou a viver essa vida intensa com Jesus, e acredite você, ele ganhou toda a família dele para Jesus. Todos, a maioria dos irmãos dele hoje são pastores.
A mãe e o pai dele, antes de partir, entregou a vida para Jesus e serviu a Jesus nessa terra. Então não tem a ver com pai, mãe, não tem, tem a ver com você, tem que ser real para você. E a minha pergunta hoje, o seu relacionamento com Deus, o seu amor por Deus, é real para você hoje? Ou você está aqui porque outras pessoas estão? Ou você está aqui porque você precisa de uma religião, de uma espiritualidade? O que move você? Porque o que move a maioria do povo hoje, infelizmente, é uma espiritualidade. Não, eu fui não sei na onde e me falaram que eu preciso cuidar da minha parte espiritual. Então eu estou me filiando a uma igreja. Olha que coisa bonita. Eu vou me filiar a uma igreja. Meu irmão, não é isso. Jesus não veio aqui para preparar grupos, clubes, não. Jesus veio aqui para implantar o reino dele aqui na terra. E nós estamos aqui para continuar implantando o reino dele aqui nessa terra. E é algo muito mais sério e muito mais profundo, amém? Uma segunda coisa que eu quero que você pense, é que, para eu discipular a minha família, a palavra precisa estar no meu coração. Já foi falado isso hoje aqui, a palavra precisa estar no meu coração. Olha o que o versículo 6 fala, Deuteronômio 6:6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Eu preciso todos os dias estar me enchendo da palavra de Deus. Eu preciso todos os dias me encher dessa verdade, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela nos traz direção, é ela que dá direção para a nossa vida. Acredite, meu irmão, tudo que você precisa de conselho está na Bíblia. Não há um assunto sequer aqui na terra que não esteja dentro da Bíblia. Tudo que você precisa está na Bíblia. Se você quer aprender de família, está na Bíblia. Se você quer aprender de profissionalismo, está na Bíblia. Se você quiser aprender sobre qualquer coisa, está na Bíblia. A questão é, nós temos buscado na Bíblia. Meu irmão, nós temos buscado em tantos lugares. Sabe, eu vejo que o YouTube hoje cresceu tanto, porque as pessoas estão indo mais para o YouTube do que para a Bíblia. Mas acredite, meu irmão, a maneira mais segura de Deus falar com o homem, até hoje aqui na terra, a maneira mais segura, Deus usa homens para falar com o povo? Usa. Deus usa pessoas? Usa. Mas a maneira mais segura de Deus falar com o ser humano é Bíblia, porque é o próprio Deus falando com o homem. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra do início ao fim. Jesus é de Gênesis a Apocalipse, é Cristo. Então, se você quer ouvir Cristo, leia a Bíblia, se encha da palavra. Olha o que Salmos 119, 105 diz. A tua palavra é lâmpada a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e é luz que clareia o meu caminho. Como nós vamos enxergar o caminho sem a palavra de Deus? Como nós vamos encontrar, como nós vamos andar no caminho certo sem a luz da palavra de Deus? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Do que é que o seu coração está cheio? O que sai da sua boca quando você vai falar? Que tipo de palavras saem de dentro da tua boca? Meu irmão, não tem jeito. Ou nós criamos o bom hábito de todos os dias lermos a Bíblia, ou nós vamos padecer muito ainda, com a nossa família principalmente. O César falou aqui agora há pouco sobre a palavra, né, estar no nosso coração. Meu irmão, escute, nós temos dois tipos de fé. Um deles é a fé natural. A fé natural é aquela onde a palavra de Deus ela está aqui, ó, na sua mente. Essa é a fé natural. A fé sobrenatural é aquela onde a palavra sai da sua mente e vai para o seu coração. E quando a palavra sai da sua mente e ela crava no teu coração, você pode ter certeza, o seu milagre aconteceu. O seu milagre aconteceu.
Por exemplo, quando você lê um versículo, eu não sei se você entende isso, mas quando você lê um versículo, por exemplo, como Marcos 11, 24, ele diz assim, ó: portanto vos digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes acontecerá. Se você crê nisso, acabou, meu irmão. Agora vamos para um outro, João 14, 14. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você tem noção do que está escrito ali? Tudo, não é algumas coisas, é tudo. Quando você ora e você crê naquilo que você orou, você já pode sair dando glória, porque a vitória já é sua. Mas infelizmente, meu irmão, nós somos tão vazios da palavra, que nós não nos alicerçamos nela. Nós cremos desconfiando, nós cremos não crendo. Às vezes as pessoas, nós temos nosso momento de clamor, a pessoa vem aqui à frente para receber uma oração, até ela chegar na cadeira dela de novo, ela já duvidou daquele milagre, e ela já perdeu a bênção dela. Não tem jeito. Então, como que eu transformo a minha casa? Como que eu transformo a minha família? Como que eu gero um ambiente de discipulado na minha casa? Me enchendo da palavra de Deus. Você precisa ser cheio da Bíblia. E não é para ficar impressionando os outros aí fora, recitando versículo bíblico, não. Que nem uma enciclopédia bíblica. Eis que te digo. Não, não é para isso não, meu irmão. É para você pregar para o seu coração. Assim lá no Salmo 103, bendiga ao Senhor a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não te esqueça, ele está pregando para ele, e não esquece de nenhuma das bênçãos que Deus te deu. Aí ele volta e fala: Deus é que perdoa os teus pecados e cura as tuas doenças, foi Ele que te resgatou da sepultura. Ele está pregando para ele não está pregando para os outros não. E nós precisamos pregar para nós, irmãos. E como nós precisamos, principalmente nos momentos de luta e de tribulação que aparecem para nós. Porque se você não pregar para você, Satanás prega. Se você não pregar para você, o diabo prega. Porque ele não perde tempo não, meu irmão. E ele vem falando para você um monte de derrotas, tá vendo? Vale a pena servir Deus? Olha aí a situação que você está aí, ó. Isso é servir Deus? Vale a pena você ir na igreja? Você está indo na igreja, sua casa está piorando. Você está indo na igreja, o inferno está se levantando lá dentro. Desiste de uma vez. Para com isso de uma vez. E o que você responde para o diabo? Você não tem uma palavra para responder para ele. Você não tem uma Bíblia para abrir ela e dizer para ele: Satanás, você não entendeu. Está escrito que você já perdeu e você está debaixo dos meus pés. A palavra de Deus, ela diz que eu vou pisar, no Salmo 91, ela diz que eu vou pisar na serpente venenosa e no leão forte. Eu vou pisar, e se ela diz que eu vou pisar, eu já pisei. Agora, meu irmão, se você não tem isso, você vai sendo derrotado. Ele vem igual um rolo compressor e vai jogando você no canto da parede, e você vai vendo a sua família sendo destruída, e você não se levanta. E você precisa se levantar. Como, pastor? Me enchendo da palavra. Quantos aqui tem Bíblia em casa? Se você não tiver, por favor, fale comigo. Nós temos um monte de Bíblia guardada no armário ali, que é para te abençoar. Você não pode ficar sem Bíblia. Mas não adianta você ter ela na sua casa e não ler. A Bíblia é para ser lida todos os dias. Assim como todos os dias você se alimenta, todos os dias você também precisa ler a Bíblia. Ela é essencial para a sua vida. A palavra de Deus tem que estar no teu coração, meu irmão. Ela tem que estar no teu coração. Quando eu leio um texto, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: quantas forem as promessas feitas por Deus, todas têm o sim por Cristo, e por meio dele o amém. O que está dizendo ali, irmãos? O que você entende ali? É tudo. Já tem o sim e o amém. Você orou, amém. Você orou, amém. Agora a questão é: você crê nisso?
Meu irmão, nós cristãos não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé. Pare de olhar nas circunstâncias, porque o que o diabo quer é que você olhe nas circunstâncias. Isso aqui não vai dar em nada, isso aqui já era, imagina, Não, meu irmão, não. Quando o seu coração está cheio da palavra, você tira os olhos das circunstâncias e você olha para o autor e consumador da sua fé, crendo que ele já está fazendo a obra. Às vezes eu lanço algumas palavras para algumas pessoas, e eu olho no olho delas, e eu vejo que elas olham para mim assim, com um olhar assim, mas da onde que você tirou isso? Porque elas não creem, e eu digo, você pode ter certeza do que eu estou te dizendo, e não tem a ver comigo, meu irmão, tem a ver com o que a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, orou e creu, é seu, então eu oro e creio, e eu sei que é meu. A questão é que tem um tempo aí, e faz parte do processo. Mas eu posso já ver alguns nomezinhos, sabe? Eu tenho orado por alguns nomes específicos, e eu já vejo eles servindo a Deus nesse lugar. Eu já vejo eles louvando a Deus nesse lugar, nos ajudando para fazer a obra de Deus nesse lugar. Eu tenho certeza disso, irmão, você não faz ideia. Na hora certa eu vou falar cada um deles. Mas para isso nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, amém? E ele entra num outro versículo, né, que é o versículo 7, que ali ele começa a falar algumas coisas que é importante para nós, sobre discipular a minha família. Ele fala assim, ó, ensine, versículos, volta lá em Deuteronômio 6, 7. Aqui nós vamos fragmentar esse versículo. Ele fala assim, ó: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine o quê? A palavra. Com persistência a seus filhos. E aqui, queridos, eu quero destacar algo que é muito importante. O filho aqui, esse filhos aqui, que está escrito ali, não significa filhos no sentido literal da palavra. Filho, filho, meu filho, não. Filho aqui são todos aqueles que moram na sua casa. Até porque quando essa palavra ela foi escrita, a cultura daquela época, o chefe de família, ele era responsável por sua esposa, por seus filhos, por suas noras, por seus genros, por seus netos, pelos funcionários que ele tinha, os servos e os agregados da família. Ele tinha essa responsabilidade sobre todos. Então os filhos ali não são só nossos filhos, a geração que vem, mas todos aqueles da nossa casa que ainda não conhecem a verdade de verdade. Porque tem uma diferença. Conhecer a verdade, a maioria acha que conhece. Agora conhecer a verdade de verdade é outra coisa. Porque eu conheço um monte de gente que eu vou falar para você, já até jubilou, mas eu ainda tenho dúvida se conhece a verdade de verdade. Acredite, 50 anos de convertido, mas eu ainda me pergunto se conhece a verdade de verdade. Então, veja, querido, nós precisamos entender, nós como luz na nossa casa, nós como conhecedores da verdade, nós temos a responsabilidade de ensinar com persistência aqueles que ainda não conhecem a verdade. Esse é o nosso papel. Mas pastor, como é que eu vou ensinar alguém que já é crente? Olha, se ele for crente e conhecer a verdade de verdade, amém. Mas se ele não for, você vai ter que ajudar ele a conhecer a verdade de verdade. E dá trabalho. Amém? E dá trabalho. Mas é assim que funciona. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, né? Diante disso que eu falei. Por exemplo, irmãos, muitos aqui nessa igreja me chamam de pai. E eu chamo muitos de filho. E eu tenho filhos que têm idade para ser meu pai. Eu tenho filhas que têm idade para ser minha mãe. Mas me chamam de pai. Ô pai, paz do Senhor, pai. Ô filho, paz do Senhor. É isso que eu quero que você entenda. Exatamente isso. Não tem a ver com idade, não tem a ver com nada disso.
Você precisa entender que quando nós tratamos de discipular a minha família, eu que conheço a verdade, eu tenho que assumir a responsabilidade de passar para minha casa aquilo que é a verdade. E eu sei que isso traz revolução, meu irmão. Não tem como não trazer revolução. Mas se você não gerar revolução na sua casa, se você não for persistente, você corre o risco de ver a sua família ir para o inferno. Pastor, mas como que a minha família pode ir para o inferno dentro da igreja? Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não quero entrar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto bem delicado. Mas acredite, querido, a religião não salva ninguém. O que salva é o arrependimento genuíno no coração de um homem e de uma mulher. E esse arrependimento, ele tem que vir com mudanças. Se não tiver mudanças, não se tem arrependimento. Alguém que se encontra com Jesus, de verdade, e se arrepende, a vida dele é transformada da água para o vinho. Eu posso até usar um exemplo para você aqui. O apóstolo Paulo. Um homem que matava crente. E ele encontrou Jesus. Ele se arrependeu a ponto de virar o quê? Crente. E salvar vidas. Isso é arrependimento. Isso é conversão. Uma conversão que não traz mudança na minha vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então eu que tenho esse entendimento hoje, eu que tenho esse conhecimento hoje, eu tenho essa responsabilidade de persistir e ensinar para todos na minha casa, que ainda não conhecem a verdade de verdade. Você tem alguém na sua casa aí, que precisa conhecer a verdade de verdade? Se você tem essa responsabilidade de ensinar. É teu papel. É teu papel. Ensine. Trabalhe. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas outras coisas aqui, né? Olha que interessante. O Deuteronômio mesmo, versículo 8 e 9, ele fala até umas coisas para mim que são mais até radicais, né? Olha o que ele está dizendo. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui nós já estamos falando de algo que é, sabe, irmãos, é radical. É radical. E isso aqui é maravilhoso. Eu conheço um homem que foi curado por conta disso aqui. Ele estava com uma enfermidade muito grave e enfermidade de morte. Sabe o que eles fizeram? Eles imprimiram uma pancada de versículo bíblico e foram colocando na casa inteira. Ele acordava de manhã, ele olhava na parede, tinha uns 10 versículos bíblicos sobre cura. Ele ia tomar banho no banheiro, uma pancada de versículos sobre cura. Ele andava no corredor, um monte de versículos sobre cura. Ele saía na sala, mais versículos sobre cura. E tome palavra de cura para todo lado da casa. E acredite, meu irmão, ele foi curado. Ele foi curado. Ele foi curado, está até hoje servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. Então é algo que precisa ser realmente sério para nós. Mas nós somos muito contidos nisso. Em algumas outras coisas não, mas em outras nós somos. Para falar algumas coisas nós não somos, mas para falar da palavra de Deus é complexo. Irmão, entenda, persistência é persistir, não desistir, é continuar, é batalhar, é lutar, é não parar, é não desanimar. Ensina com persistência, ensina, aproveite cada segundo, cada oportunidade e tome palavra. Eu fui hoje no barbeiro, eu sentei na cadeira, tinha um cara do meu lado, né? E o cara olhando para o vidro lá fora e eu sentado do lado dele. O Espírito Santo falou para mim assim: por que você já não manda um Jesus nele ali? Manda um Jesus nele ali. E o cara olhando para o vidro, né? Eu falei: mas Jesus, como é que eu vou mandar uma para ele ali, né? Coisa e tal. Manda nele ali, né? E falei: rapaz do céu, cara. Jesus me põe numa situação. Sexta-feira eu estava andando na esteira e uma moça correndo do meu lado e Jesus falando para mim: fala com ela,
Fala com ela. Eu falei: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, eu não posso agora, né? E Jesus, rapaz, eu saí dali, eu entrei no carro, eu liguei o carro e Jesus falou para mim: eu te pedi para falar e você não falou. Eu falei: depois não acerta essas contas, pai, mas hoje não deu, né? Mas no carinho ali eu tive que dar uma cutucada. E aí, tudo bem, cara? Beleza? Mora aqui do Peba mesmo? Moro, tal. Mora onde? Não sei o quê, tal. E aí você vai chegando, né? O cara olhando para mim, tipo assim: o que você quer, cara? E eu: não, é só para saber mesmo, né? Tal, não sei o quê. Você vai, né? Jesus, tem que sair Jesus, né? Você tem que insistir. Você tem que insistir. Eu sento no cara, irmão, eu sento para fazer a barba, pronto, vamos começar. O barbeiro, ele já está com o arsenal de pergunta. Então, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Isso. Eu também queria fazer uma outra pergunta. Isso. Vai fazendo pergunta. Aí termina de fazer a barba, a gente sai lá para fora. E ele: mas eu queria só tirar mais uma dúvida. Isso, vai tirando uma dúvida. E mais uma. E desde o dia que eu pisei lá, que o Guilherme mandou ir para lá, daquele dia em diante, aí eu chego lá e ele fala para ele: eu fui na igreja, hein? Eu falei: isso mesmo, cara, glória a Deus. Eu falei assim: você foi em qual igreja? Eu fui lá na Cristo Salva. Eu falei: glória a Deus, é isso mesmo. Ele mora lá pertinho. Eu falei: vai mesmo, vai com a sua família, vai louvar a Deus e tal. E ele cada vez mais. Então assim, ó, cada encontro ali, palavra. Mas é assim que funciona o mundo espiritual mesmo? É assim que funciona mesmo. Então, mas eu queria conversar um pouco mais com você. Eu falei: rapaz, aqui não dá para você estar trabalhando, vamos marcar fora daqui. Vamos marcar um cafezinho aí para a gente conversar e tal. Irmãos, ensina com persistência. Eu não acredito que você não tenha oportunidades para isso. Ir lá na sua casa. Quando é que a palavra de Deus vai começar a ter evidência na sua casa? Quando é que a sua família vai começar a olhar na sua casa a palavra de Deus circulando lá dentro? Amém? Aqui ele também fala uma outra coisa. Volta para nós lá no 7, por favor. Ele diz assim, ó: ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiverem sentado em casa. Irmãos, aqui está um outro desafio: falar das coisas de Deus dentro da nossa própria casa, mesmo o casal estando dentro da igreja. Nós temos que aprender a compartilhar as coisas de Deus dentro da nossa casa, as experiências que nós temos com Deus, as coisas que nós estamos vivendo. Nós precisamos partilhar dentro da nossa casa, porque são essas experiências que vai gerando fé no coração dos outros ao nosso derredor. São as experiências que você vive que vai movendo as pessoas. Lembre-se, você precisa ser intencional. Você só tem uma intenção ali: levar toda a sua família para o céu. E quem quer levar a família para o céu não desperdiça oportunidade. Sentou para conversar, sentou para almoçar, eu tenho que encaixar um Jesus ali. Sei o que vai fazer, mas tem que encaixar. Tem que encaixar. Às vezes a gente vai a algum lugar para comer e as pessoas não têm o hábito de orar. E eu louvo a Deus, porque alguém ali da nossa família vai falar: eu não vamos orar? Às vezes o Isaac já solta no início: tem que orar, não vai orar? Aí a outra família já dá aquela, né? E opa, agora nós vamos orar. Né? Porque tem famílias que faz a compra do mês e já ora na compra do mês. E já é hora de uma vez, já oramos para o mês, pastor. Recebemos, já oramos, aleluia, né? E agora já deu para o mês isso aí. Irmão, isso é loucura, querido. Não. Vai orando por refeição, que é melhor. Nós já fazemos por atacado, pastor, aleluia. Eu já ouvi isso, acredite. Chegou a compra, nós já abençoamos o alimento, o mês inteiro está abençoado, não precisa orar mais. Meu Pai eterno. Mas tudo bem, né? Cada um é cada um aí, né? Mas o que eu quero dizer para você é: não desperdice a oportunidade. Traga para a mesa o diálogo. Fale de Jesus, aproveite as oportunidades. Agora escute, é conversar, não é brigar. É conversar, porque tem hora que vai conversar e o assunto vai para um outro lugar que ele não deveria ir. Esse é um dos problemas que acontece muito dentro do lar. Jesus tinha barba. Não, Jesus não tinha barba. Pronto, pau torou.
Não, Jesus tinha, Jesus não tinha. Jesus tinha, Jesus não tinha. Aquilo que era para começar uma conversa bacana, já começou a dar briga. Agora, o que muda? Jesus ter barba ou não, irmão? Né? A gente precisa entender isso. Faça com que na sua casa, sabe, de uma maneira muito sutil, você possa colocar ali Jesus. Irmão, sei lá, faz uma reivindicação. A partir de hoje, nós vamos sentar todo mundo na mesa, senão eu me mato. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Faz desespero. Se hoje, a partir de hoje, nessa casa, todo mundo não fizer uma refeição em volta da mesa, eu me mato, né? Manda o louco, né? E aí todo mundo sentou em volta da mesa, aí você já entra com a outra apelação. E se não orar, piorou. Agora eu vou pegar a faca. Aí alguém vai ter que orar, né? Tem que ser intencional. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o sofá atrai. Eu sei que a televisão atrai. Eu sei que as pessoas gostam de comer na frente da televisão, mas a mesa foi estabelecida por Deus dentro de uma casa para a família sentar ao redor dela e ter tempo de comunhão. Ela não foi feita para colocar fruteira, vaso, enfeitar. Ela não é adorno na casa. Ela é útil para uma família sentar ao redor dela e fazer refeições ao redor dela. Mas em muitas casas ela serve para enfeite, para coisas, mesas maravilhosas, mas ninguém senta nelas. Tem que sentar ao redor da mesa e conversar, bater um papo e tentar de alguma forma colocar Jesus. Não por goela abaixo, mas respeitando a opinião de cada um. Eu já falei também sobre isso aqui, sobre um pastor que nós conhecíamos, o filho dele era espírita. E eles tinham partilhar toda segunda-feira na casa deles. E ele pediu ao filho dele: você pode partilhar aqui, filho, junto conosco. E o menino, o rapaz, o jovem, já estava com 18 anos. Ele pegou e falou assim: mas como assim? Eu vou falar do espiritismo no meio de vocês? O cara era pastor. Ele falou: você pode falar, filho. E durante um ano eles ficaram juntos ali toda segunda-feira. Cada uma semana. Chegava no dia dele e ele partilhava as experiências dele. Depois de um ano, aquele garoto virou para o pai dele e falou: eu quero Jesus, porque vocês nunca me jogaram fora, vocês nunca me distrataram por aquilo que eu gostava ou por aquilo que eu acreditava. Eu quero esse Jesus que vocês servem. Entende, meu irmão? Não é com violência não, não é com força não, é com sabedoria que nós trabalhamos, deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso meio. Mas uma coisa você tem que entender: converse quando você estiver em casa, sentado. Meu irmão, coloca lá na sua casa, estabelece lá na sua casa. Não sei, toda casa tem seu ritmo, né? Tem a sua maneira de viver, a sua cultura. Mas eu entendo que uma casa, ela tem que ter um momento que a família se reúne ao redor da mesa. Pelo menos uma refeição, não sei, por semana, uma refeição, ou a cada um dia sim, um dia não sei como que você vai fazer. Na minha casa nós somos radicais. Uma refeição por dia tem que ser ao redor da mesa. A outra, se não der tempo, ok, mas uma pelo menos tem que ser. E aí a gente vai orar, agradecer pelo alimento e conversarmos e termos tempo juntos. Eu sei que nós vivemos num mundo corrido, mas infelizmente, meu irmão, o mundo não tem que entrar dentro da nossa casa não, e tomar conta dela. Estabeleça um tempo para você e para a sua família. Mas, pastor, eu não sou dono da minha casa, eu sou só um filho dentro da minha casa. Chegou a hora, filho, de você se levantar por Cristo e já sair dando voadora para todo lado, no pai, na mãe, nos irmãos, e falar: nós vamos sentar na mesa e nós vamos comer, porque senão eu vou me matar. Seja sério mesmo, irmão, entendeu? É brincadeira. Mas é mais ou menos por aí mesmo. Não sei o que vocês vão fazer, pai e mãe, mas aqui tem que ter gente, nós temos que sentar ao redor dessa mesa. É isso aí. E a hora que sentar, aí você sutilmente fala assim: e tem que orar agora. Quem vai orar? Vamos orar? Aí fica todo mundo olhando para o outro, né? Quem vai orar? Eu oro. Aí você faz uma oração
E você vai levando, irmãos, isso é sério, querido. Eu não estou brincando não. Eu estou falando de coisas intencionais. Acredite, é muito mais fácil você ir para o sofá, comer na frente da televisão, do que você forçar a sua família a sentar ao redor de uma mesa. É muito mais fácil. Esse é o maior desafio. É por isso que não se tem diálogo dentro das casas. É por isso que não se tem conversa, não se bate papo dentro de uma casa. Na verdade, as pessoas até estranham quando a gente vai visitar uma família, por exemplo, porque aquela família não tem o hábito de ficar ao redor da mesa. E quando nós vamos, ficamos horas ao redor da mesa. Nem eles acreditam o tempo que ficaram ao redor da mesa. Porque se nós não estivéssemos ali, estaria na frente da televisão. O café da manhã, irmãos, nós temos tantas refeições. Domingo é um dia que você pode tomar um café da manhã junto com a tua família. Pode almoçar junto com a tua família, um café da tarde. Sabe, a janta. A gente tem como fazer isso. A questão é, nós queremos fazer isso? Lembre, você está gerando segundo a sua espécie. Depois não fique triste em ver a sua família sendo destruída por esse motivo. Amém? Uma outra coisa que ele fala também, no quinto ponto ali, quando você estiver andando pelo caminho. Quando você estiver andando pelo caminho, ou seja, aproveitar qualquer oportunidade. Você está levando o seu marido para o trabalho, você está levando o seu filho para a escola, você está levando alguém para não sei aonde, você está indo para o shopping, você vai passear. Meu irmão, essa é a hora de botar Jesus na parada. Essa é a hora de pôr Jesus no lugar, entendeu? Olha, esses dias atrás eu entrei num carro, eu peguei uma carona e entrei no carro, né? Eu sentei no banco do passageiro e eu falei assim, agora eu vou ver que música que vai sair desse trem aí, né? E eu acho que o cara pensou assim, rapaz do céu, que situação, né? O pastorzão aí sentado do lado, o negócio já está programado ali, se eu der o play, vai ligar esse trem, vai sair uma música doida aí, né? E eu bem sentadinho aqui, só com a mãozinha na boca esperando, vamos ver o que vai rolar aí, né? Vai sair aí. Aí ele pegou e falou, pastor, rapaz, você me perdoa, mas tem umas músicas aí, fica em paz, meu amigo, fica tranquilo, eu sei, tá tudo bem, mas vamos colocar uma música de Jesus aí, né? Dá para colocar uma música de Jesus aí para nós? Ele falou, não dá para colocar. Eu falei, então, bota aí uma música de Jesus aí para nós. Aí colocou uma música de Jesus lá, não sei se ele gostou, se ele não gostou. Eu falei, mas nós vai ouvindo Jesus, vamos ouvindo Jesus e vamos proseando. Irmãos, aproveite a oportunidade. Não desperdice a oportunidade com seu filho, com seu marido. Vai passear, irmãos, como é bom você entrar no carro para passear, você tem uma playlist de louvor, e você vai cantando, e você vai louvando, e vai adorando a Deus, e aquela maravilha, tudo desafinado dentro do carro, dando uns berros, e é aquela coisa doida. Meu pai, eu fico imaginando Jesus pensando lá em cima, meu Deus, mas glória a Deus, estamos louvando ao Senhor do mesmo jeito. Aproveite as oportunidades. Não fique brigando, não fique, discutindo, jogando as coisas na cara um dos outros, amém? Lembre, isso vai ser difícil quando o seu coração está vazio de Jesus, mas quando o seu coração está cheio de Jesus, acontece naturalmente. Quem tem o coração cheio de Jesus, repito, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está impregnado de Jesus, o que vai sair de dentro de você? Jesus, é só Jesus. Eu estou com um problema, Jesus, mas eu estou passando por uma luta, Jesus, chega uma hora que o cara fala, não aguento mais falar com você, só fala de Jesus. Mas é só Jesus mesmo, cara, é só Jesus mesmo. Cara, chega na casa, Jesus, vai lá, Jesus, e é Jesus, pelo menos deveria ser assim. Lembre, meu irmão, se você quer que a sua família, ela viva o plano de Deus, se você quer que a sua família sirva ao Senhor, que você e a sua casa sirvam ao Senhor, você precisa ser persistente. E ele continua ainda, ele fala assim, quando se deitar. Então ele fala no caminho, fala em casa sentado. Agora ele está falando, quando você for deitar. Meu irmão, como que é lá na sua casa quando vocês vão se deitar? É cada um por si, tem uma oração, né? Não, vamos orar juntos aqui, para agradecer a Deus pelo nosso dia, declarar palavras de afirmação. Meu irmão, palavras de afirmação não é
você não é nada, você não é ninguém, você é um burro, você é isso. Isso não, isso é palavra de destruição. O que é palavra de afirmação? Você é uma bênção, você é maravilhoso, você vai se dar muito bem, nós acreditamos em você, nós estamos junto com você. Isso é palavra de afirmação. Tem que haver palavras de afirmação dentro de um lar, porque é isso que faz com que aquela pessoa, ela consiga passar por barreiras. Uma das linguagens de amor do ser humano é palavras de afirmação. Tem pessoas que precisam de palavras de afirmação para andar, senão elas travam, elas não conseguem, elas têm medo. E se você não for lá e não falar, você consegue, você é capaz, elas não conseguem, porque elas precisam disso. Então, como é na sua casa? Declare o seu amor, declare o seu amor. Diga, eu te amo, com palavras, mas também com atitudes. Não é, você sabe que eu te amo. Não, diga, eu te amo, mas demonstre também esse amor. Dá um beijo, dá um abraço. Como tem faltado essas coisas. Acredite, meu irmão, se você quer discipular a sua família, essas coisas precisam acontecer dentro do seu lar. Quando você vai deitar, às vezes tem uma preocupação, vem cá, vamos orar. Vamos orar. Eu não quero orar, não creio em Jesus Cristo, eu não creio em nada, não tem problema. Eu oro por você, senta aqui do lado, eu só quero fazer uma oração. Ore, seja um intercessor ali. Isso é sério. E ainda ele termina ali, e quando se levantar. Então é quando deitar e quando se levantar. Meu irmão, quando nós nos levantamos, estarmos felizes, gratos a Deus por mais um dia de vida, declarando novamente o nosso amor, declarando novamente, dando novamente um beijo, novamente um abraço, declarando palavras de bênção sobre a vida da pessoa, do teu próximo ali, seja teu filho, seja teu marido. Use a tua boca para ser boca de Deus na vida dele. São essas coisas que nós precisamos colocar em prática, coisas básicas, simples, que mudam uma família, mas que faltam dentro de um lar. Às vezes já acorda de manhã com pancada, e eu não estou dizendo que não acorda, por na minha casa de manhã o Isaac é com pancada, o dia que sou eu que acordo ele, Jesus, filho, é arrancar a coberta e pancada, porque eu não saio da cama. E puxa para o pé, e arrasta, joga no chão, e vira de ponta cabeça, e ele fala, meu Deus, até a hora que ele levanta. Depois que ele levantou, aí a hora que ele está de pé, que eu já entendi que ele acordou, agora nós vamos trocar ideia, né? Aí a coisa começa a andar, mas está tudo bem, irmão, aí é só um método de acordar, não tem outra forma lá é na voadora, lá eles têm, aqui tem 50% do sangue do Isaac, tem um DNA aí meio complicado, né? Tem um sono um pouco mais, né? Entendeu? É que a parte da mãe ali é um pouquinho mais intenso ali, o lado do sono ali, né? Mas isso fica para uma outra conversa, ela não está aqui hoje, pode me dar problema depois, mas tudo bem, amém. Mas irmãos, entenda, não saia de casa amaldiçoando, não saia de casa brigado, porque você nem sabe se você vai voltar. Declare palavras de bênção. Use a sua boca, seja a boca de Deus. Declare o seu amor, expresse o seu amor, às vezes com palavras, às vezes com atitude. Amém? Cuidado com o ambiente do lar. O nosso lar tem que ter alegria. O nosso lar tem que ter paz. O nosso lar, ele tem que ser um lugar de muito amor. O nosso lar também tem que ser um lugar de muita fé, né? O nosso lar tem que ser um lugar onde todos da família queiram estar. Ninguém quer sair, ninguém quer ir embora, porque é tão bom ali que ninguém quer ficar longe. É diferente de uma casa onde ninguém quer ficar naquele lugar. Por que ninguém quer ficar? Porque é um ambiente de briga, de discussão. Então vai um para um lado, o outro para o outro. Mas quando a nossa casa ele é um lugar de paz, de alegria, um lugar de união, um lugar de amor, todos querem ficar ali. E isso precisa acontecer na nossa casa.
Nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós nascemos de novo, nós temos Jesus na nossa vida. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe através de nós para fazer isso na nossa casa. Lembre, não tem a ver com o outro, tem a ver com você, a sua decisão. Você hoje tem a responsabilidade de levar para a sua casa isso, independente dos outros, independente de esposa, de marido, de filho, de pai, de mãe. Eu tenho que decidir isso. Não é fácil, mas é necessário. É necessário. Você quer que a sua casa seja bem-sucedida? Você quer que a sua casa seja abençoada? São coisas simples como essa que vão fazer da sua casa bem-sucedida e abençoada. Quando Jesus for o seu maior amor, quando a palavra de Jesus ela estiver cravada no teu coração e você viver alimentado por ela, quando você talvez deixar um pouquinho de lado o seu Instagram e começar a pegar a sua Bíblia sagrada e ler um pouco mais ela, quando você começar a colocar para fora tudo isso dentro da sua casa, quando você começar a ser Bíblia viva dentro da tua casa. Eu sei, irmãos, não é fácil. Talvez nos primeiros momentos, lá vem a mãe já fala de Jesus de novo. Meu Deus, só fala de Jesus. Isso. Mas você pode ter certeza de uma coisa: a hora que o calo apertar, adivinha onde vem? A hora que der um apertinho no calo, ele vai lembrar da mãe e do Jesus, do pai e do Jesus, do filho e do Jesus. Porque é assim que funciona, meu irmão. Sempre foi e sempre vai ser. Amém? E eu quero concluir com o texto lá de Juízes, capítulo 2, versículo 8 ao 10, que para mim é uma das maiores tragédias, na verdade. Amém. Juízes, capítulo 2, versículos do 8 ao 10. Olha o que ele diz: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado na terra de sua herança, em Tinate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade do que eu acabei de ler. Isso é falta de um crescimento intencional. Isso é falta de um discipulado. Isso são pais, são maridos e esposas que estão despreocupados com as próximas gerações, que estão preocupados em mudar a geração deles. Infelizmente, querido, olha, se nós não vivermos o que nós estamos pregando aqui, nós corremos grande risco de encontrarmos a nossa família na mesma condição. Não conhecerem ao Deus que eu e você conhecemos. Porque você pode ter certeza, meu irmão, não adianta eu falar para o Isaac que Jesus é bom. Ele precisa olhar para mim e ver o quanto eu amo esse Jesus que eu estou dizendo para ele que ele é bom. Porque é isso que vai fazer ele falar assim: eu também quero esse Jesus que o meu pai conhece. Não adianta, meu irmão, não adianta. Esse amor incondicional por Deus tem que me mover a isso. Tem que te mover a isso. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu não sei, eu teria mais coisas para dizer nessa noite, talvez Deus prepare uma outra oportunidade, mas nessa noite eu queria chamar a tua atenção para isso. Jesus, Ele é real para você. Jesus, Ele é real para você. Você realmente se relaciona com Ele. Você realmente é alguém
que tem procurado todos os dias se alimentar da palavra de Deus? A palavra de Deus está no seu coração, porque só tem uma forma de você impactar a sua família: através de um amor incondicional por Jesus e através da palavra dele, enchendo o teu coração. O restante é só consequência dessas duas coisas. Alguém cheio de Jesus sempre falará de Jesus. Alguém que ama Jesus sempre vai falar de Jesus. Que você possa nessa noite entender isso, e você possa tomar uma decisão, mais uma vez, fazer uma escolha mais uma vez, de se decidir, de querer ser esse homem, essa mulher, esse jovem que é responsável por transformar a sua casa e a sua família. Se você crê, certamente o Senhor fará isso. Enquanto o Ministério de Louvor está ministrando, vai orando, vai falando com o Senhor no teu lugar, por favor. Procure orar, procure falar com Deus.